E aí, em 2016, nós realizamos aí o primeiro transplante de útero da América Latina com doador falecida. E aí, em dezembro de 2017, nasce no Hospital das Clínicas o primeiro bebê do mundo, fruto de um órgão transplantado de doadora falecida. Realmente o Dani, assim, é um ícone, né? Ele publicou o trabalho dele numa revista mega conceituada. Como me encantei com a tecnologia, com a possibilidade de ajudar os casais a engravidarem. Uma curiosidade, quanto tempo durou entre o falecimento da doadora até o transplante? O meu envolvimento com o transplante uterino, ele foi motivado quando eu escutei a notícia da Turquia. Eu acho que um dos segredos do sucesso dessa empreitada foi juntar equipes muito experientes no que elas já faziam. E esse foi um marco muito importante, não só para a medicina brasileira, mas para o mundo todo, porque era a prova que era possível você utilizar doador falecido. Nós vamos falar sobre transplante de útero. Vocês já ouviram falar que isso é possível? Boa parte das pessoas não sabem que isso é possível. E eu estou aqui com meu amigo, Dani Eisenberg, que há quantos anos atrás? Quantos? 20 anos atrás? 20 anos. 20 anos atrás, ele, recém-terminado a residência médica, me acompanhava no Hospital das Clínicas, né, porque ele queria aprender a fazer reprodução humana. Então, durante um ano, praticamente, a gente conviveu bastante, andando de cima para baixo lá para fazer o Centro Mário Covas funcionar. E até eu brincava com ele, né? Você vai longe, porque o Dani, ele é brilhante, né? Ele tem uma inteligência de chamar atenção, né? Também fez toda a formação dele na USP, faculdade, residência, tudo isso aí. E eu tive a felicidade de orientá-los nos primeiros passos, né? E eu falei, você vai longe? Aí ele falava, eu vou bastante, eu vou lá para trabalhar em vários lugares de São Paulo, né? Mas, na verdade, quando eu falei que ele ia longe, é porque eu achava que ele fosse realmente ficar um médico brilhante e até superou isso, porque ele foi o que fez, ele e a equipe, lógico, do Hospital das Clínicas, né, foram os que fizeram o primeiro transplante com sucesso de doadora falecida para, logicamente, para a mulher que gerou o filho, né? Então, o Hospital das Clínicas tem essa, vamos dizer assim, referência em fazer alta complexidade. Mas, realmente, transplante de útero é um fato, imagina, no mundo foi o primeiro desse estilo que ele vai detalhar. Então, imagina o mundo, quantas pessoas que tem, os milhares de médicos que existem, e está aqui o Dani que fez isso. Dani, logicamente, sempre falando, Dani, mais a equipe toda que trabalhou junto, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. Isso, para o Brasil, é um orgulho, né? A gente torce na Copa, torce um monte de coisa, mas realmente na medicina é um feito bastante importante. Então, Dani, eu queria que você falasse para a gente aqui, primeiro você falasse de você, lá você de estudante, você sonhava em fazer transplante de útero, quer dizer, você pensava, o que é que te motivou ir por essa linha? Bom, obrigado, Jorge, aí, pelas palavras. Eu conheci o professor Jorge Ueno quando eu passei no Centro de Reprodução Humana, lá nos idos de outubro de 2003, e eu pretendia fazer uma outra subespecialidade, na época, dentro da ginecologia e obstetrícia, e acabei enveredando aí pela reprodução humana. Eu me encantei com a tecnologia, com a possibilidade de ajudar os casais a engravidarem, e a reprodução assistida ela acaba envolvendo cirurgia, a parte hormonal, o contato com os casais, e como é feliz quando a gente tem sucesso. E no ano seguinte eu voltei, eu terminei a residência e fui fazer a minha especialização, e eu acabei tendo um contato muito próximo com o professor Jorge, que literalmente pegou na minha mão e me ensinou a aspirar óvulo, a transferir embrião. Então, eu devo muito ao professor Jorge Ueno, que nunca escondeu nada e partilhou todo o seu conhecimento aí comigo, que eu serei aí eternamente grato. E que foi o começo da minha vida na reprodução assistida. A gente, na época, não atendia tantos casais, mas a gente
né, hoje o que a gente vê no Hospital das Clínicas, aquele sempre tem um começo, né, e aquele foi o começo. Na época, acho que a gente atendia em torno de 8, 10 casais por mês. Hoje, no Hospital das Clínicas, felizmente, a gente atende em torno de 25 casais por mês, mas foi graças aos pioneiros, né, o Dr. Jorge, o Dr. Carlos Iso, o Dr. Pedro Monteleone, que hoje é o coordenador do Centro de Reprodução Humana, apoiados pelo professor Edmundo Chada Baracá, que a gente tem aí um serviço público, a gente se orgulha bastante disso, e que pôde aí e que pode ajudar aí tantos casais de forma totalmente gratuita. O meu envolvimento com o transplante uterino, ele foi motivado quando eu escutei a notícia da Turquia, né? Que a Turquia tinha tentado fazer um transplante de útero e não tinha dado certo, e aquilo me motivou, me interessou, e eu fui procurar o meu colega, que é transplantador de fígado e meu sócio nessa jornada, professor Wellington Andraus, e que tinha muita experiência já com transplante de órgãos, principalmente transplante de fígado. E aí a gente começou essa jornada em dezembro de 2013. Né? O transplante de útero, ele começou, assim, vamos dizer, de forma mais científica, a partir do ano 2000, quando na Arábia Saudita se tentou fazer um transplante sem muito preparo prévio. Do ponto de vista assim, mais científico, com protocolo de pesquisa, o primeiro caso foi realizado, né, o primeiro nascimento aconteceu na Suécia em 2014, então o ano passado nós tivemos aí 10 anos do primeiro nascimento de um transplante de útero. Foi um estudo conduzido pelo professor Mats Brandström, do Hospital Sahlgrenska, de Gotemburgo, e ele foi fruto de uma longa preparação. Foram em torno de 12, 13 anos de estudos em animais, primeiro com camundongo, depois com ovelha, depois com babuínos na Tanzânia, até que ele fez uma série de 9 casos, todos com doadoras vivas. A maioria das vezes, a mãe doando o útero para a filha, mas tiveram, inclusive, casos da sogra doando o útero para a nora. Né? É uma cirurgia que envolve, como o Dr. Jorge comentou, uma equipe bastante grande. Em todos os centros do mundo, ela envolve transplantadores de órgãos e ginecologistas, e você tem ainda o apoio de uma equipe muito grande, assistente social, psicólogo, embriologista, porque tudo começa com a fertilização in vitro. Para a gente poder fazer um transplante de útero, a gente tem que ter certeza que aquela paciente tem embriões de boa qualidade, para que ela não seja submetida a um transplante sem a gente ter certeza que ela vai ter bons embriões. Naquele começo, a gente não tinha ainda essa possibilidade de biópsia, mas a gente utilizava pacientes com idade inferior a 35 anos, e, por isso, a chance de ter aí bons embriões, né, mesmo sem a biópsia, era maior. Esse primeiro estudo sueco foi feito sem. Nós começamos aqui no Brasil, então, em dezembro de 2013. Nós fizemos primeiro estudo em cadáver, para ver a anatomia dessa região, porque não é uma simples remoção do útero, a gente tem que levar junto vasos, né, artérias e veias e um pedaço de vagina. E aí, depois, a gente passou para ovelhas. Muita gente pergunta por que ovelha e não macaco, que seria o mais parecido com o útero humano, só que para você poder fazer experimentos em macaco, você precisa de um laboratório com um nível de biossegurança muito elevado, porque o macaco pode transmitir para os pesquisadores doenças, às vezes, mortais. Só tem um centro no Brasil que pode operar macaco e fica em Belém do Pará. Então, a gente operava no laboratório de investigação médica, lá da Faculdade de Medicina, e lá a gente podia operar a ovelha, que é um útero bastante similar ao útero humano. Aí, depois, quando foi a publicação do estudo sueco, nós pedimos para realizar cursos de capacitação com ele. Eu e o professor Wellington tivemos lá em 2016, e aí nós voltamos e começamos os estudos aí propriamente em humanos. Nós realizamos 7 retiradas de útero sem fazer o transplante, até que no 8º caso a gente
retirou o útero e fez aí o transplante. A grande diferença do nosso grupo para o grupo sueco é que nós utilizamos aí, no início, doador falecida, e até então não se tinha nenhum tipo de sucesso com esse tipo de doadora. O que chama a atenção na doadora falecida é que você não tem os riscos para a doadora, né? Já que é uma pessoa com, normalmente, morte cerebral, que é uma doadora de órgãos, que doa o coração, doa o fígado, doa os rins, e, nesse caso, com um termo especial de doação, que foi feito especificamente para isso, a família concordava em doar o útero. Então, a gente precisa de uma equipe que possa pegar o útero em tempo hábil, chegar de volta no Hospital das Clínicas, onde foi feito, né, o implante do órgão na paciente que ia receber. Essa logística de você conseguir pegar o órgão e levar e fazer num tempo hábil é o maior desafio quando você utiliza a doadora falecida. Esse tempo que o órgão fica sem receber oxigênio e nutrientes. E aí, em 2016, nós realizamos aí o primeiro transplante de útero da América Latina com doador falecida. Em 30 de abril de 2017, nós fizemos a primeira transferência de embrião, que a gente precisa aguardar um tempo para ver se não vai ter rejeição do corpo desse órgão transplantado. E aí, em dezembro de 2017, nasce no Hospital das Clínicas o primeiro bebê do mundo, fruto de um órgão transplantado de doadora falecida. E esse foi um marco muito importante, não só para a medicina brasileira, mas para o mundo todo, porque era a prova que era possível você utilizar doador falecido, porque até então, nos Estados Unidos e na Suécia, só tinham tido sucesso com doador vivo. Tinham sido feitas outras tentativas com doador falecido, mas nunca tinha tido sucesso. Uma curiosidade, quanto tempo durou entre o falecimento da doadora até o transplante? Essa pergunta é muito interessante. Quando você utiliza doador vivo, normalmente o tempo que o órgão fica sem receber é em torno de 2 horas, mais ou menos. No caso de doador falecido, o nosso é o maior tempo até agora, foram 8 horas e 20 entre você conseguir, entre retirar o útero até conseguir religar. É o maior tempo que se tem até hoje, que teve sucesso. Se acredita que o útero poderia aguentar até 24 horas, mas a gente não tem aí um tempo maior do que o nosso, porque seria um órgão muscular e aguentaria mais. Mas a gente não tem esse tempo exato, quanto tempo o útero é capaz de aguentar. É um dos pontos que se acredita que talvez você não tenha tanto sucesso quanto com o doador vivo, por esse tempo da isquemia do órgão, né, que ele fica sem fluxo. Então, vamos esclarecer algumas eventuais dúvidas, né? É um procedimento extremamente complexo. Imagino que, se fosse feito em instituição particular, seria extremamente caro. Qual que seria a indicação? Quais pacientes se beneficiariam com isso? Primeiro, uma questão que eu acho que as pessoas devem estar perguntando, né? O que você... Quem são as pacientes que poderiam aí receber um transplante de útero? Então, primeiro, acho que disparado assim, até hoje dos casos do mundo, são aquelas mulheres que nascem sem útero, né? Ela é conhecido principalmente como síndrome de Rokitansky. O nome completo seria Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, ou MRKH em inglês, mas essas pacientes com síndrome de Rokitansky se estima que acontece 1 em cada 4.000 mulheres. Não é assim algo tão raro. E a gente tinha feito um levantamento que só no estado de São Paulo, com milhões de pessoas, a gente teria em idade reprodutiva umas 15.000 mulheres que poderiam eventualmente optar por esse tipo de tratamento. Mas tem outras mulheres que acabam perdendo o útero antes de conseguir ter todos os filhos, né, que a gente teve contato a esse tempo. Então, aquelas pacientes que têm câncer do colo do útero numa fase mais avançada e acaba tendo que retirar o útero. Aquelas pacientes que perderam o útero, foram fazer uma cirurgia para retirar um mioma ou para operar, às vezes, uma adenomiose e acabaram tendo o útero de forma indesejada, por sangramento, por infecção.
aquelas pacientes que o útero rompe ou durante a gravidez, ou no momento do parto, ou logo depois do parto, ou por infecção e acabam perdendo o útero também. Então, apesar de não ser assim um grande grupo de mulheres, se você for somar todos os subgrupos que poderiam se beneficiar, acaba sendo um número considerável de pessoas. Em relação ao custo, nós não temos ainda esse valor para a realidade brasileira. O que a gente tem no mundo o grupo sueco estimou o custo deles entre 50 e 90 mil euros por caso, e nos Estados Unidos um transplante de útero é estimado em torno de $200 mil, mas aí já com um aspecto mais comercial. Na Suécia tem uma medicina mais socializada, seria algo, vamos dizer, sem fins lucrativos, seria o custo que eles tinham, envolvendo não só a cirurgia do transplante, mas o custo total até o nascimento do bebê. Então, no Brasil, talvez teria até uma indicação maior do que talvez nos Estados Unidos, porque no Brasil há uma questão de barrigas, não tem barriga de aluguel, né? Sim. Aqui nos Estados Unidos tem barriga de aluguel. Então, no Brasil é o seguinte, quem precisar de alguém que carregue o filho vai ter que ter parente até 4º grau que faça essa seção temporária do útero. Nos Estados Unidos, a pessoa paga e consegue resolver o problema. Agora, no Brasil tem esse porém. Então, talvez, no Brasil, talvez tenha até uma indicação maior em relação a essa questão do transplante de útero. Porém, o custo acho que é até meio proibitivo, né? Então, aproveita e fala para a gente da questão de ser ou não experimental. Esses pontos são muito importantes. Então, o transplante de útero ele veio para ser uma alternativa a mais, né? O que tinham essas pacientes até hoje? Elas tinham a possibilidade de adotar e elas tinham a possibilidade de útero de substituição, né? Que é regulado quando é um parente da pessoa, não precisa de uma autorização especial, porém, se não for relacionado, precisaria de autorização de cada CRM, onde vai ser feito o tratamento que avalia aí se o caso é pertinente ou não. Então, só que nesses casos, né, principalmente útero de substituição, apesar do material genético ser do casal, a mulher não experimenta a gestação, né, a maternidade, o parto, o que nas pesquisas de transplante de útero se mostrou muito importante, né? Ela experimentar que aquilo é o mais próximo que aconteceria se ela engravidasse naturalmente. Então, o que a gente tenta fazer é reproduzir o que aconteceria naturalmente. Então, e um outro ponto, nesses casos de útero de substituição, que é muito importante, por exemplo, na Suécia, são os vínculos afetivos que aquela pessoa que vai gerar pode desenvolver em relação àquela criança. Então, por exemplo, na Suécia, a mãe pode doar o útero para a filha, mas ela não pode engravidar no lugar da filha. Lá isso não é permitido. Então, a ideia de útero de substituição, ela é válida no Brasil, né? Muitas pacientes acabam optando por isso, e o transplante de útero seria uma alternativa a mais. Em relação ao ponto se é experimental ou está na prática clínica, a gente, depois de 11 anos do primeiro caso, a gente está vendo uma mudança em vários países do mundo, que a gente espera que aconteça em breve no Brasil, que ali está passando de um ponto de vista experimental para uma alternativa clínica, como uma opção terapêutica para quem quiser fazer. Então, nos Estados Unidos, já tem aí em torno de 4 centros que realizam transplante de útero para aquelas pacientes que desejarem, mesmo fora dos protocolos de pesquisa. A Suécia, recentemente, o governo sueco também passou a pagar o transplante de útero para aquelas mulheres que desejam fazer e têm indicação, mesmo fora de protocolo de pesquisa, e a Alemanha também tem um centro que realiza o transplante uterino como uma opção terapêutica. E a gente imagina que, em breve, no Brasil também, obviamente, guardadas as devidas providências, né, as devidas precauções, que seja um grupo treinado, porque é um procedimento que é para ser feito por uma equipe especializada, é um procedimento que existe o risco para a doadora viva, existe o risco para a receptora, tanto com doadora viva quanto com doador falecido, mas a gente espera, né, que em breve no Brasil a gente também possa oferecer, mesmo fora de protocolo de pesquisa. No ano passado nós fizemos o primeiro caso com sucesso, com doadora viva, né, teve uma
uma divulgação na mídia, né, em que uma irmã de 32 anos, que já tinha 2 filhos, doou útero para outra irmã de 35, que também nasceu aí sem útero. Então, nós imaginamos que no mundo vão caber tanto opção com doadora viva quanto com doadora falecida. Então, eu acho bacana isso tudo aqui, porque essa nossa entrevista tem 2 mensagens. Para quem, né, talvez sofra desse problema, precise disso, precisa de doação ou precisa de transplante de útero. Outro também para aquele médico ou para aquele jovem que tem a intenção de repente, se inspirar na carreira do Dani, né? E ser uma coisa inspiradora, que mesmo no Brasil a gente consegue fazer uma medicina de altíssimo nível, né? E, logicamente, aí tem toda uma carreira, uma dedicação danada, e também depende, para ter esse sucesso que ele teve, tem que ter uma sorte também, né? Porque no primeiro caso, né, foi super bem sucedido, né? Então, acho que ajudou bastante o fato de, não sei se dá para falar sorte ou capacidade, mas de algum jeito foi que aconteceu, né? Até isso me faz lembrar, né? Há vários anos atrás, a gente foi fazer o primeiro bebê de proveito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu que fiz o laboratório, né? Fui para os Estados Unidos, aprendi e fiz laboratório. No segundo caso, já engravidou. Falei, nossa, que sorte danada, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Acho que realmente o Dani, assim, é um ícone, né? Ele publicou o trabalho dele numa revista mega conceituada. Qual foi mesmo que você... A gente publicou no Lancet, em dezembro de 2018. O que significa o Lancet? Para o público leigo, né, que está nos assistindo, ouvindo agora, o The Lancet é uma revista inglesa. Ele é publicado aí há muitos anos, né? E ele está entre vamos dizer, as 3 principais revistas médicas do mundo, independente da área, né? Esse artigo do transplante de útero está entre os 5% de artigos mais citados, de maior impacto, na verdade, não mais citados, mas de maior impacto na literatura. Nós tivemos aí uma repercussão mundial quando ele foi publicado, né, com divulgação no New York Times, Washington Post, Al Jazeera, Reuters, France Press, BBC de Londres. Então, foi algo que foi divulgado no mundo inteiro e que trouxe aí muito orgulho aí para toda a equipe. Eu acho que um dos segredos do sucesso dessa empreitada foi juntar equipes muito experientes no que elas já faziam. Eu acho que muitas vezes as pessoas resolvem fazer tudo sozinho, e talvez isso seja muito parecido com o que aconteceu na Apple do Steve Jobs, que juntava todo mundo para sentar e conversar qual ia ser o que ia ser melhor para aquele telefone celular. Juntava o especialista em hardware, juntava o especialista em design, e quando a gente teve aí o transplante do útero, juntou a equipe do Centro de Reprodução Humana. A gente já tinha aí mais de 10 anos de experiência em reprodução assistida, com a equipe de transplante de fígado, né, liderada na época pelo professor Carneiro, e que teve aí o Wellington como pesquisador executante, né, e que já fazia transplante de fígado e era muito acostumado com transplante. Então, a junção dos expertises dos 2 departamentos, né, então, eu acho que trouxe aí, diminuiu muito o tempo. Se eu tentasse aprender a fazer anastomose vascular, eu acho que eu ainda ia estar tentando, né? Então, a anastomose vascular é a ligadura dos vasos, não é um procedimento normalmente habitual para o ginecologista, mas é um procedimento habitual para o médico transplantador. Assim como, se eles resolvessem aprender a fazer bebê de proveta, eles também estariam aí treinando. Então, eu acho que essa junção da expertise das 2 equipes e das estruturas que a gente já tem no Hospital das Clínicas, é um hospital que teve, né, o 2º transplante cardíaco do mundo, transplante de fígado intervivos, tem primeiro transplante de intestino, né? Então,
via SUS. Então, é um hospital que tem esse, no DNA, o pioneirismo, e principalmente o pioneirismo na área de transplantes. Então, acho que isso ajudou muito. É um hospital aberto e que incentivou, inclusive financeiramente, para que esse projeto acontecesse. Então, para finalizar, a gente tem que realmente parabenizar o Dani pelo feito, né? E também até elogiar o SUS também, o Brasil, né? Foi por causa do SUS, por causa da Faculdade de Medicina da USP, que, diante de todas as dificuldades que tem no Brasil, ainda consegue fazer medicina de ponta e criar gente boa. E o Brasil ele tem essa característica, né, de ser... tem várias etnias, né, que se juntam, que têm mentes brilhantes em tudo que pode, que aparece desde a ciência, no futebol. E, por falar nisso, aqui é quase como se você ganhasse a Copa, né? Porque, puxa vida, fazer um primeiro transplante, né, de útero de doadora falecida para vivo realmente é um fato assim que foi notícia no mundo, né? E eu acho que é um motivo de orgulho, assim como tem outros brasileiros que acabam colaborando. Só precisamos cada vez mais melhorar a situação do Brasil e com isso a gente acho que tem condição de ter muito mais sucesso dentro da medicina e outras áreas. Obrigado, Dani, pelo brilhantismo e que sirva de inspiração para o jovem que vem aí atrás de uma boa ciência, de boa projeção pessoal, financeira que seja, mas que o Brasil tem essa característica muito boa de propiciar. Está um pouco difícil, mas vamos chegar lá, não? Obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui em meu nome. Eu represento uma equipe muito grande lá do Hospital das Clínicas. Nos transplantes, a gente tem aí mais de 30 profissionais envolvidos, né? E muitas vezes acabam aparecendo só algumas pessoas. Então, isso é fruto de um trabalho grande de equipe. E, sim, a gente tem aí muitas conquistas na medicina brasileira, felizmente, em várias áreas, e que a gente espera que a gente possa aí cada vez mais ocupar lugares de destaque aí na medicina mundial. A gente sabe que são esses trabalhos precisa de investimento, né? Muito importante esse investimento em pesquisa. Muitas vezes se investe em alguns trabalhos, a gente sabe que só uma parte pequena dos trabalhos acabam tendo sucesso, né? Mas é que esse investimento no SUS, em educação e em pesquisa é muito importante para que a gente tenha resultados como esse e que a gente possa aí cada vez ajudar mais essas mulheres aí que desejam realizar aí o sonho da maternidade de um jeito ou de outro, seja na fertilização in vitro, com transplante de útero, e que aí cada vez aí a gente possa ter novas armas para ajudar essas mulheres, né? O transplante de útero, hoje, a gente tem, já foram feitos mais de 100 transplantes de útero no mundo, já nasceram mais de 50 crianças, e a gente sabe que tem 80% de sucesso com doadora viva, 70% com doadora falecida, e que a gente espera que a gente possa ter aí cada vez mais sucesso. E como a gente já tem aí desfechos, isso a palavra experimental cada vez fica aí mais distante, e que em breve a gente possa ajudar cada vez mais mulheres. Obrigado, Dani, e obrigado a todos pela atenção.